Vamos conhecer a história da Rosana. Em um antigo sítio da família no ano de 2008, vozes sinistras e um espelho enigmático revelam um terror inexplicável. Vamos acompanhar agora essa história de medo e mistério, onde o sobrenatural se revela nas sombras do passado. Olá, meu nome é Rosana e a minha história começa no ano de 2008, quando eu tinha 15 anos. Eu estava no terceiro ano do colegial. Nós tínhamos um ritual sagrado. Minha mãe e eu passávamos as férias do meio de ano no sítio dos meus avós. Foi um sítio que eles deixaram de herança para a nossa família. Enquanto isso, meu pai ficava na casa da cidade trabalhando. Infelizmente, meus dois avós já tinham falecido, mas a minha avózinha foi a última. Ela partiu no final do ano de 2007, há mais ou menos uns 6 meses dessa história que eu vou contar. Apesar do falecimento dos meus avós, aquela velha casa era nosso lugar de relembrar momentos maravilhosos que passamos juntos. Aquela férias de 2008 foi a primeira que eu passei sem a presença da minha amada vovozinha. Mas a primeira noite foi diferente de qualquer outra noite que eu já tinha vivido naquela casa. Eu estava deitada na minha cama, quase pegando no sono enquanto assistia a TV, quando ouvi a voz da minha mãe chamando meu nome de uma maneira estranha. Levantei da cama rapidamente, meio sonolenta ainda, tentando entender por que ela estava me chamando tão tarde. Olhei no relógio e eram quase 11 horas da noite. Caminhei pelo corredor, meio que me arrastando de sono, e passei pelo quarto dos meus pais. Foi quando minha mãe me puxou pelo braço, e no seu rosto eu vi uma mistura de medo e pavor. Ela me olhou nos olhos e disse bem baixinho, perto do meu ouvido: "Eu também ouvi isso, filha." Fiquei meio confusa, sem entender o que estava acontecendo. Eu jurava que ouvi minha mãe chamando, lá da cozinha, que fica no andar de baixo. Mas ela estava no quarto. Eu fiquei totalmente confusa. Eu olhei para ela, ainda assustada, e eu disse: "O que você ouviu, mãe?" Ela me puxou para dentro do quarto, com o dedo indicador nos lábios, sinalizando para que eu ficasse em silêncio. Foi aí que eu entendi que alguma coisa não estava certa. Ela sussurrou no meu ouvido. "Eu ouvi uma voz estranha, vindo do andar de baixo, te chamando, filha. Não fui eu." Assim que eu entendi o que estava acontecendo, eu me despertei na hora e meu coração disparou. Fiquei gelada e com muito medo. Olhei na direção das escadas e notei que tinha uma luz diferente lá embaixo. Sabe, aquela casa sempre foi muito calma e não tinha vizinhos próximos. Minha mãe e eu ficamos apavoradas, pensando ser alguém querendo nos fazer mal ou roubar o sítio. A coragem parecia ter me abandonado, mas ao mesmo tempo eu sabia que não poderia deixar a minha mãe enfrentar isso sozinha. Segurando a mão dela com firmeza, combinamos de ficar em silêncio absoluto para ver se a gente conseguia ouvir algo pela casa. Como toda casa velha, aquela também fazia barulhos, principalmente à noite, com a queda de temperatura. Era comum ouvir a madeira estalando ou rangendo, ainda mais no meio do nada, no meio da mata, onde não tem o barulho da cidade. Ficamos uns 5 minutos imóveis, quase sem respirar, mas nada de ouvir algo lá de baixo, além da madeira estalando às vezes e o velho relógio de parede sinalizando que eram 11 horas da noite. Dei uma olhadinha lá para baixo, pela porta do quarto, e a luz estranha do nada se apagou, e ouvimos novamente aquela voz feminina me chamando pelo nome, mas desta vez estava quase que sussurrando, como se estivesse perto da porta do quarto, e não lá no andar de baixo. Ficamos apavoradas. Eu comecei a tremer e chorar, não conseguia me controlar. A minha mãe tentava me ajudar tampando a minha boca com a mão, mas eu não conseguia parar. Eu estava apavorada. Uns 2 minutos depois, eu consegui me controlar e ficar em silêncio. Então, escutamos passos descendo as escadas, e um barulho veio da sala de jantar. Minha mãe pegou a velha bengala do meu avô, era de madeira bem forte e maciça, e sussurrou no meu ouvido: "Vamos descer, sem fazer barulho. Chegando no andar de baixo, a gente sai correndo, pega o carro e foge." Mesmo sabendo que isso era muito perigoso e que poderia não dar certo,
Eu acenei com a cabeça afirmativamente, concordando com o plano. Fomos descendo bem devagar, mas a madeira velha das escadas revelava nossa movimentação. Lá embaixo, a luz estranha brilhou novamente, desta vez mais fraca. Mas desta vez, a gente criou coragem e continuou. E ao chegarmos no andar de baixo, ouvimos uma voz sussurrando, distorcida. Não era possível entender nenhuma palavra. Olhei ao nosso redor procurando pela origem daquela voz, mas tudo o que pude ver foi o antigo espelho no armário da sala estar brilhando, emitindo aquela luz fraca que nós vimos lá do andar de cima. O vidro do espelho estava embaçado, mas eu vi as palavras se formando ali, como se alguém estivesse escrevendo com os dedos. As palavras eram indecifráveis, mas a sensação de que algo estava tentando se comunicar com a gente era assustadora. Minha mãe me puxou pelo braço e gritou: "Vamos sair daqui!" Saímos correndo pela porta da frente, deixando para trás aquela voz e o espelho embaçado. No silêncio que se seguiu, nós ouvimos só os nossos passos. Minha mãe e eu nos olhamos, compartilhando a mesma sensação de que algo sobrenatural estava na nossa casa. Aquela noite mudou algo em nós, algo que não podíamos compreender. Só sei que meu pai com alguns amigos foram na casa no dia seguinte para verificar se tinha algo lá, mas não encontraram nada fora do normal. Tudo estava no seu devido lugar. Minha mãe convenceu meu pai a vender o sítio junto com tudo que tinha lá dentro. E isso selou todas as memórias boas que eu passei naquele sítio, com os meus avós e os meus pais. Com o tempo, a memória daquela noite começou a cair no meu esquecimento, mas nunca completamente. Tudo ficou como um segredo entre minha mãe e eu, uma conexão invisível que nos unia. Nunca soubemos ao certo o que tinha na casa, mas uma coisa era certa: o sobrenatural habitava os cantos daquele lugar, algo que não podíamos explicar, que ainda está na minha memória e no meu coração. Um sinal que há muito mais segredos entre o céu e a terra, que vai além do que podemos compreender. No mais, eu quero agradecer a todos vocês que vêm acompanhando as nossas histórias. Nosso canal é muito novo, não tem nem um mês, mas já é um sucesso. Então eu quero só agradecer a vocês. E por favor, se você quiser, segue o nosso canal, pois 96% das pessoas que escutam as nossas histórias não são seguidoras do canal. E cada seguidor nos ajuda bastante a divulgar o canal para que ele chegue a mais pessoas. Então, por favor, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Então, um forte abraço e até a próxima história.